Então, pessoal, vou dar os exemplos para vocês aqui, na prática, para que vocês entendam como você pode usar a gramática que você aprendeu sobre passado simples. Eu tenho aqui essa frase, né, uma sentença afirmativa no presente. Você dorme muito. Como é que eu pego essa mesma frase e coloco ela, só que no passado, mas de forma afirmativa? Você dormiu muito. Ou seja, é o passado simples. O que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que entender se o verbo dormir ele é regular ou irregular. No meu caso, eu já sei que ele é irregular. Então, no passado, o passado de sleep não é acrescentando ed, ied ou d. É escrevendo ele na sua forma própria, porque ele é irregular. Então, ele se escreve slap. Tá vendo? Slapped. Né? Então, eu vou pegar essa forma aqui e vou colocá-la aqui. Então, vou colocar o sujeito, you, vou colocar o slap, tá? E o muito é a lot. Tá? Então você dorme muito, né? Essa é a frase. Então aqui eu não posso colocar nada de ed, aquelas regrinhas que vocês viram aqui, tá? Por quê? Porque essas regrinhas aqui são para verbos regulares e o verbo dormir ele não é, né? É um verbo regular. Show. Agora eu quero pegar essa mesma sentença e colocar ela na frase interrogativa. Aí é que está a questão, que quando eu utilizo o auxiliar did no começo da frase, que a gente viu lá que o did fica no começo da frase para poder fazer interrogativa. O verbo dormir não pode também vir aqui no passado. Isso está errado. A gente tem que voltar ele para o presente, que é sleep, ok? Que é o seu estado natural, do infinitivo, tá? E o restante da frase igual, a lot. Ok? Usei auxiliar did, que representa o passado, eu não posso usar nada no verbo. O verbo vem de maneira natural. Assim como os regulares também. Aqui nós estamos falando de um verbo irregular. Na negativa, eu vou colocar o sujeito primeiro, you, né? Depois o did, contraído do not, tá? Que é didn't, que é negativa. O verbo sleep, que ele é irregular, tá? Ele é irregular. E o complemento da frase. Só que eu não altero nada nele. Por quê? Porque se eu estou usando auxiliar, que já representa a minha negativa, eu não posso usar duas coisas negando. Negando não, perdão. Se eu estou usando auxiliar, que já representa o meu passado, então eu não posso usar o verbo já escrito no passado de novo, tá? Mas na minha frase afirmativa, sim, porque não tem a presença do did, que é o auxiliar. Beleza? Então, no presente, you slept a lot, ou seja, você dormiu muito. Na interrogativa, did you sleep a lot? Ou seja, você dormiu muito? Na negativa, you didn't sleep a lot. You didn't sleep a lot. Ou seja, você não dormiu muito. Agora eu vou fazer um exemplo com um verbo regular. Nós temos aqui o verbo jogar, que é o play. Então, I play soccer. Tá? Eu jogo futebol. Ela é uma frase afirmativa, certo? Ela está aqui afirmativa. Deixa eu pegar ela de volta e colocar aqui. Só que se eu quiser transformar ela num passado simples, uma afirmativa no passado simples, eu joguei futebol. O que eu tenho que fazer com o play? O play ele é um verbo regular. Então, se ele é regular, você precisa analisar se ele não encaixa em alguma dessas regras aqui. Se ele encaixar na regra número 1, você vai colocar somente o ed. Mas no caso do play, ele encaixa na regra número 3. Por quê? Porque ele é terminado em y, tá? E verbos terminados em y, a gente precedido de uma vogal, a gente tem que fazer o quê? Acrescentar somente o ed no final do verbo. Bacana? Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Perdão, aqui. Então o play nós vamos fazer o quê? Colocar o ed aqui, ficou assim: eu joguei futebol. É um passado simples, tá? E como é que eu transformo essa frase numa interrogativa? Aí entra o nosso auxiliar de novo, vai ser a mesma ideia, só que o play volta para o seu estado natural, tá? A mesma coisa que aconteceu lá em cima. Na negativa, a mesma coisa, ó. Nós vamos fazer a mesma ideia, tá? Acrescentando somente... Opa, faltou o verbo aqui. Play, né? Soccer. Simples assim, pessoal. Não tem segredo, tá? Acrescentamos a mudança do verbo somente aqui na frase afirmativa. Na negativa e na interrogativa, a gente não precisa mexer no verbo, apenas utilizar o nosso auxiliar, o dele. E na afirmativa, se o verbo for regular, nós vamos encaixar nessas regras do ed, ied e o d. Se o verbo for irregular, nós vamos olhar a nossa tabela para ver como é que a gente escreve ele aqui
na afirmativa, tá? Nas frases afirmativas para o passado simples. Bacana? Então é isso aí.